Amém, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos os irmãos aqui presentes e aqueles também que vão nos assistir pelo canal da igreja, pelo YouTube também. Que o Senhor possa nos abençoar, abrir os céus para nós e nos trazer a revelação. Queremos sair daqui diferente como nós entramos. E tudo depende da nossa abertura ao Senhor, do nosso coração, se nós abrimos ao Senhor. Se nós queremos o Senhor Jesus. Nós estamos vendo algumas mensagens, irmãos, esse alimento diário, falando muito sobre Noé, sobre ali os dias de Noé. São 4 mensagens, esse alimento diário, que estão falando sobre o contexto ali de Noé. E hoje a mensagem 19, nós chegamos na mensagem 19, que fala sobre o dilúvio. Eu não vou ler os textos todos, não, porque está baseado no capítulo 7 e 8 de Gênesis. Tá, os irmãos depois podem ler, que são muitos versículos, tá? Então, é o capítulo 7 e 8 do livro de Gênesis, vai falar muito sobre essa situação, essa mensagem também. Mas eu gostaria de destacar, a semana passada, o João falou muito sobre a mensagem, como nos dias de Noé, o que seria a volta do Senhor. Baseado ali em Mateus 24, a partir do versículo 37, o Senhor falou para nós estarmos apercebidos. Isso é um sinal. Você olha, fica atento. Como nos dias de Noé, que fala aqui no versículo 37, capítulo 24 de Mateus. E fala assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E como que eram os dias de Noé? O que estava acontecendo ali? O 38 explica, né? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. É interessante que comer, beber, casar, é uma necessidade humana. Mas por que aqui o Senhor falou isso aqui, ele expôs essa situação aqui? Porque esse comer, beber, casar aqui, estava de uma forma anormal. Aqui era um casar, um beber carnal. Refletindo o que estava falando no capítulo 6 de Gênesis, Deus chamou o homem de carnal. Então, as necessidades, elas começaram a ser ultrapassadas, e quando a nossa necessidade, ela vai além, quando passamos disto, isso se torna carne. Por exemplo, comer é uma necessidade, mas quando você ultrapassa a sua necessidade, aí já se torna obra da carne. Então, aqui, as pessoas aqui estavam mais voltadas aos seus prazeres, às suas concupiscências, a satisfazer os seus desejos. Eles não estavam voltados para qual que era o ponto central de Deus naquela época. Qual que era o mover de Deus naquela época? Era a construção da arca. Noé estava totalmente envolvido com a construção da arca. Irmãos, isso é uma advertência para nós. Se nós não tivermos, irmãos, voltado para o que Deus está fazendo, a carne vai nos pegar. Você pode ter certeza, irmãos. Nós vamos começar a procurar prazeres, coisas que vai nos desviar do Senhor e vai fazer com que nós sejamos, irmãos, afetados. Irmãos, é de suma importância todos os irmãos estarem envolvidos no serviço da igreja, envolvidos na pregação do Evangelho, envolvidos na rede de cuidado e visitar os irmãos, porque senão o mundo vai te pegar, irmãos. Irmãos, isso é para qualquer um de nós. Um pouco que você se afastar do alvo do que Deus está fazendo, aí você vai comer, vai beber, vai casar. O casamento já não satisfaz mais. Aí tem que ser uma outra esposa, uma outra mulher. Aí o marido já não é mais aquele príncipe cantado, já virou um sapo de novo, né?
tem que arrumar outro marido. Irmãos, isso tudo é obra da carne. Irmãos, o casamento, tudo que fizermos tem que ser voltado para cumprir o propósito de Deus, irmãos. Se nós estivermos voltados para nós mesmos, para a nossa satisfação, isso é carne, irmãos. Em Romanos capítulo 8 fala que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus, irmãos. E quando fala em carne, irmãos, não é só coisas imorais, não. As coisas imorais são coisas feias. Mas existe outras coisas, divisão, uma obra da carne, que fala em Gálatas capítulo 5, ciúmes. Há muitas coisas, irmãos, facção, divisão. Nós, às vezes, começamos a cair nessa cilada sem percebermos. Enquanto tem alguns poucos, uns 8 construindo a arca, a maioria está comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Ó Senhor Jesus! Irmãos, que sejamos como a família de Noé, irmãos. Vamos estar envolvidos, irmãos, com as coisas do Senhor. Não é fácil, não. Alguns falam assim, eu não vou servir não, porque é muito difícil, é problema. Irmãos, era fácil para Noé aqui? 100 anos. Nós ficamos um pouco tristes um dia desses agora, que as irmãs falaram que nós vamos servir lá na conferência em Sumaré, na fábrica de vencedores Kids. E algumas irmãs já procuraram as irmãs que falaram que não vai servir dessa vez. Falou assim que não vai servir porque a última vez foi muito difícil, foi problema, foi com muita dificuldade. Irmãos, o conforto nos afasta de Deus. Se você prefere o conforto, o bem-estar, você não estará engajado com as coisas de Deus, irmãos. Senhor Jesus. Irmãos, que possamos nos arrepender, irmãos. Imagina nós ali nos dias de Noé, 100 anos, né? E Noé, irmãos, ele não tinha um desenho técnico da arca. Quem mexe com usinagem aí, né? Cadê o Anildo? Está aí? Eu não sei se o Anildo está aí. Quem mexe com usinagem, o Anildo, né, Anildo? A pessoa dá um material para você e te dá um desenho. Fala assim, eu quero isso aqui, essa peça aqui. E vai embora, não é? Depois de uma semana ele volta para buscar a peça e tem que ser igualzinho aquele desenho ali. Noé não tinha um desenho, irmãos. Como é que ele ia construir a arca? Ele tinha que ter comunhão com Deus todos os dias. Senhor, qual que é a medida aqui dessa tábua? Senhor, qual que é a medida aqui desse cômodo? Deus tinha que falar com ele todos os dias, irmãos. Isso salvava Noé, irmãos. Está vendo? Como que o serviço ao Senhor nos leva a ter comunhão com Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Deus não quer dar um desenho técnico para você, você, é isso aqui, né? Um método, uma maneira, serve assim. Irmãos, isso é muito frio. Isso nos afasta de Deus, isso faz com que nós não tenhamos contato tanto com Deus, irmãos. Mas Noé, durante 100 anos, ele teve que orar todos os dias. Qual é o tamanho, Senhor? Qual que é a medida? O tipo de madeira? O que é que eu faço agora? Senhor Jesus. Irmãos, se nós não envolvermos, não nos engajarmos com o que o Senhor está fazendo hoje, irmãos, nós vamos nos envolver com a carne. A carne vai nos pegar, irmãos. Às vezes é um tal de descansar, assim buscar os prazeres desse mundo que vai nos minando aos poucos. Gênesis 13, irmãos, ali quando Ló apartou de Abraão, ali fala que foi armando a sua tenda, até chegar em Sodoma. Ou seja, quando eu afasto de Abraão, primeiro dia, eu vou ouvir uma música mundana, não tem nada a ver, aqui não, a música tem até melodia bonita, né? Não tem nada a ver, né? Armei a tenda. Segundo dia, vou tomar uma cerveja, tem nada a ver, sem álcool, né? Por enquanto, primeiro é sem álcool, né? Vou tomar uma cerveja, tem nada a ver, que não pode embriagar, que fala a Bíblia, mas mesmo, né? Não tem nada a ver. A segunda tenda, terceiro dia, já é uma cerveja já com álcool. Depois do terceiro dia, já é um show mundano, né? Aí, irmão, percebe como é que é as coisas, irmão? Vai armando a tenda. Você não vai de uma vez para Sodoma. Você não cai lá de uma vez. Você vai armando a tenda. Por quê? Você está distanciando
daquilo que Deus está fazendo. Nós estamos distanciando daquilo que o Senhor está falando. Aí não, irmão, não tem nada a ver, é muito rigoroso, é muita lei, não posso falar, irmãos, cuidado, irmãos. Satanás, ele quer nos matar. Nós vimos que estamos numa luta de reinos. Gênesis 3, versículo 15, ali fala que o Senhor falou que colocou inimizade entre a mulher e a serpente, e o seu descendente. Irmão, nós estamos numa luta de reino, irmão, numa guerra. Você tem que estar ciente disto. Se você baixar a guarda, você vai levar um golpe no queixo a qualquer hora que vai desmoronar você. Nós temos que estar sempre vigilantes, atentos, vigilantes. Irmão, é uma guerra espiritual. E a nossa luta não é carnal, nossas armas não são carnais. Não é falando muito. E a primeira arma da nossa luta, irmão, que nós temos que usar é a oração, irmãos. Se você não tem um viver de oração, sinto muito. Você é fraco espiritualmente falando. A primeira reunião que a igreja tem que valorizar é a reunião de oração. Nós vamos vencer o inimigo orando. Não é falando, irmãos. Não é no gogó. Não é na razão. É no certo e errado. O que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto. Isso não vence Satanás, irmãos. Efésios capítulo 6. Efésios é um livro maravilhoso que termina com a batalha espiritual, capítulo 6. Depois de tanta revelação do que está no coração de Deus, de tanta luz ali, de tantas coisas maravilhosas, termina com a batalha espiritual. Ou seja, nós não ignoramos o nosso inimigo, Senhor Jesus. E nós, às vezes, irmãos, a reunião que mais tem falta é a reunião de oração. Irmão, a reunião de quarta-feira é a reunião de luta espiritual, batalha espiritual. Nós temos a nossa oração individual. Você entrar no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, fala para Deus as suas necessidades. Né? O que você quer, quais são os seus sonhos, quais são os seus medos, ora ali. Mas na quarta-feira é uma oração da igreja, oração do reino, oração de unidade com o Senhor. Temos uma direção, aonde nós vamos atacar, o que está acontecendo. Irmãos, nós precisamos disto. Nós precisamos de participarmos, irmãos. Se você não está estudando, trabalhando ou doente, você tem que estar na quarta-feira na reunião de oração. Porque senão, irmãos, nós vamos ser a igreja fraca. Nós não vamos causar impacto no mundo, nosso testemunho, a pregação do evangelho. Mas as coisas não vão acontecer, irmãos. Deus precisa, né, dos seus jumentinhos aqui hoje na terra, né? Exatai e trazei-os, porque o Senhor precisa de cada um de nós, irmãos. E o Senhor conta conosco, nós somos os trabalhadores da última hora. Como o hino que nós cantamos, Senhor Jesus. Irmãs solteiras aí, né? Quando forem arrumar um irmão para casar, olha se ele participa da reunião de oração, irmão, tá? Primeiro item, viu? Antes de ver se ele é bonito, né, se ele tem dinheiro, olha se ele participa da reunião de oração. Porque se ele não participar, sai fora, viu? E vice-versa também, então os irmãos também, olha as irmãs também, viu? Você participa da reunião de oração, se é uma irmã que ora, se é uma irmã que, né, que está ali envolvido, né, se participa, irmãos, porque senão, irmãos, vai ter um casamento mundano. Vai ter um casamento que vai começar a abrir as portas. Ah, bem, o que tem? Vamos ver o show do Raça Negra hoje, né, tal, né, o que tem, né? Vamos ver o show do Roberto Carlos. É tão romântico. Né? Vamos renovar nossos votos lá, ouvindo aquelas músicas maravilhosas. Irmão, isso é armadilha de Satanás, irmãos. Como que nós vamos edificar a arca desse jeito, irmãos? Como nós vamos cumprir o propósito do Senhor desse jeito, irmãos? Isso é uma advertência para nós, irmãos. Senhor Jesus, o versículo que o Luiz leu, né? No versículo 44, ele fala assim, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi até mesmo de irmãos falar assim, desde quando eu converti, que está falando que o Senhor vai voltar, até hoje não voltou. Né? É a mesma coisa que falava ali com
ali com Pedro, ali, nas cartas de Pedro, zombando da volta do Senhor. Ah, tantos anos que eu estou ouvindo isso, irmãos, a hora que não cuidais. Senhor Jesus, o Senhor virá como ladrão. Um ladrão, ele vem buscar o que é de mais precioso. O ladrão leva o que é as joias, os bens preciosos. Ele não vai levar qualquer coisa. Senhor Jesus, né, o filho varão está quase sendo formado, irmãos. Vocês têm acompanhado o que o Senhor está fazendo lá na África? Os irmãos lá que estão na região 6, que estão lá, irmãos, estão lá, não é fácil, estão lá enfrentando muitas coisas, andando milhares de quilômetros, né, de carro, sem ar-condicionado, irmão. O filho varão está sendo formado, irmãos. Senhor Jesus, a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Tá? Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos ficar percebidos. E a melhor forma de sermos salvos disso é estar envolvido, é estar engajado. Não é ser apenas um espectador. É ser apenas participar de reunião esse sábado, domingo, está tudo bem, cumprir a minha religião, é semanal, está tudo bem. Não, irmãos, não é isso. É estar totalmente ali envolvido com as coisas do Senhor. Senhor Jesus, né? Irmãos, como eu disse, nós estamos numa luta de reino. Nós somos o exército do Senhor, né? O velho homem morreu na cruz, né? O velho homem, irmão, ele carrega o DNA de Satanás. A serpente, né? Quando a mulher comeu, o homem comeu, o veneno entrou em nós, irmãos. Então, dentro de nós, irmão, há uma luta muito forte. A todo momento queremos ter algo para satisfazer a carne, mas você precisa escolher onde você põe sua mente. Romanos 8 fala que o segredo é a mente, ou seja, a palavra ocupar a nossa mente. Se eu não colocar a mente na palavra, irmãos, outras coisas começam a entrar. Senhor Jesus, até o ponto de cair em Sodoma. Lá era o fim, né, irmãos? Né? Homem com homem, mulher com mulher. Hoje o mundo está cada vez pior, né? É trissal, é quadrissal, é um tanto de sal que tem por aí, né, irmãos? Senhor Jesus. E às vezes nós achamos isso normal. Não, irmãos, isso tudo é o DNA de Satanás, para nos desviar do que Deus ele está fazendo, irmãos. Senhor Jesus. Né? E principalmente, né, irmãos, acho que amanhã a gente vai ter uma reunião aqui com os valentes de Davi, né, irmãos? Né, o Senhor, irmãos, ali em Números 4, ele separou ali um grupo de pessoas, principalmente essa faixa etária de 30, 50 anos, é a faixa mais visada, porque é a fase mais produtiva do ser humano, de 30, 50 anos. As empresas querem vocês, né? O mundo quer vocês, né? Mas Deus precisa também de cada um de nós, irmãos. Muitos estão casados, têm filhos, né? Têm uma carreira, estão formados. Ó Senhor Jesus, e o Senhor tem nos falado muito sobre isso, aqui em Números capítulo 4, no versículo, Senhor Jesus, vamos ler o 3 primeiro, né? Depois nós vamos ler os outros. Senhor Jesus. E fala o seguinte, Números 4, versículo 3. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer algum encargo da tenda da congregação. Eles tinham a responsabilidade de armar o tabernáculo. Né? O povo de Deus era movido pelo tabernáculo. A voz de comando vinha do tabernáculo. Então, quando Deus mandava eles parar, armar o tabernáculo, eles tinham que ser rápido. Né? Eu acho que cada um ali tinha a sua função. Né? Tinha a sua maneira ali, todos em harmonia, armava e desarmava ali rápido, né? Porque era muito importante essa questão. E o versículo 46 também, e 47, fala assim, ó, todos que foram contados, os levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a levaram cargas da tenda da congregação. Então, essa idade, essa faixa etária, né, o Senhor precisa de nós, irmãos. Senhor Jesus,
Todos são importantes, até as crianças são importantes. É, os intendentes são muito importantes, Senhor. Mas essa faixa etária aqui é aquela faixa assim, que faz a operacionalização, né, do serviço. Senhor Jesus, se vocês encontram essa faixa etária aqui, ore ao Senhor pelo menos. Comece a acompanhar de perto a palavra. Comece a ouvir as mensagens, que o Senhor vai usar você. Apresente-se ao Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo, né? Eu trabalho, eu faço isso, é meus filhos, é minha esposa. Irmãos, não vamos nos preocupar com isso. O Senhor vai dar um jeito para nós, irmãos, tá? O importante é nós estarmos perto do Senhor, ou perto da palavra. A palavra atual, a palavra de domingo, né? Quem ouviu? Que profundidade sobre os poços ali, né? Abrir os poços novamente. Às vezes nós estamos naquele poço que foi entulhado. Tem que tirar o entulho para que a água volte a brotar de novo. Senhor Jesus, irmão, isso é maravilhoso, irmãos. Tem tanto significado para todos nós, irmãos. Então, irmãos, se apresente ao Senhor, porque fora do serviço do Senhor, irmãos, tudo é vaidade, irmãos. Tudo é vaidade. Eu vi uma pessoa famosa um dia desses falando assim, que gostaria que todas as pessoas do mundo um dia fossem ricas. Todos fossem ricos, milionários, fossem ricos, para ver a vaidade que é as coisas. Né? Às vezes a gente fica aí nos esgotando, né, tal, esforçando, aquela coisa toda, para chegar lá. Quando chega lá, você olha assim, e agora? Irmãos, sem Deus tudo é vaidade, como fala em Eclesiastes, irmãos. O sentido da vida é Deus, é servir o Senhor, é estar bem com o Senhor, é andar na presença do Senhor, como Noé assim andava com o Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia. Agora voltando em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 9, fala assim, ó, eis a história de Noé. Aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, aleluia que o Senhor encontrou alguém diferente, né? Era um homem íntegro e justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, andar com Deus é ouvir a palavra do Senhor. Quando você anda com alguém, você está ouvindo a palavra ali, a pessoa fala com você, ela revela o coração dela para você, ela revela os seus planos para você, vai criando uma intimidade com aquela pessoa. Também andar com Deus é isso, irmãos. Não é só falar assim, eu sou crente. Não é só isso não, irmão. Isso é muito pouco. Isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo. O final é lá o reino, né? O final é sermos vencedores. Senhor Jesus, não basta apenas sermos crentes, sermos filhos de Deus. Isso é apenas o começo. A salvação, ela é total, até no final lá. Então, aqui, Noé, ele andava com Deus, Senhor Jesus. E andar com Deus significa andar em comunhão com Ele, ouvindo a palavra, ser santificado pela palavra. Efésios capítulo 5 fala qual que é a maneira de sermos santos. Às vezes a gente esforça, né? Puxa vida, eu preciso ser santo, eu não posso ver isso, eu não posso ouvir aquilo, tal, o Senhor me guarda. Qual é a maneira de sermos santificados, irmão? É pela palavra. Né, irmãos? Efésios 5, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Efésios 5, 25 e 26, fala o seguinte, ó. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Como? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, aqui, a maneira de lavar, sermos lavados, é de água pela palavra. Ó Senhor Jesus. Né? Às vezes eu posso ser alguém que fica em casa o dia inteiro, lá no quarto, trancado, né? Que não saí, que não liguei televisão, não vi celular, mas eu sou um pecador assim mesmo, irmãos. Essa palavra não estiver abundante em mim, irmãos, eu não estou santificado. Às vezes eu sou um pecador que não cometeu um pecado naquele dia. Vocês entendem isso? Às vezes eu sou um adúltero que não adulterei naquele dia. Entendeu, irmãos? Ó Senhor Jesus.
Então tudo, irmãos, é algo vivo, é real, é questão de vida, é questão orgânica, é a comunhão, comunhão com o Senhor. E tudo é pela palavra, irmãos. A palavra tem que entrar em nós temos que ser aqueles que valorizam a palavra. Senhor Jesus. E o dilúvio, irmãos, né? No capítulo 7 aqui, né? No versículo 1, o Senhor falou a Noé, né? Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha a importância de irmãos, né? Andar com Deus. Noé, ele não foi salvo sozinho, foi ele e a casa dele. Ao contrário, assim, de Ló, que levou a família dele para Sodoma. Olha as consequências, irmãos. Como que a família sofre quando nós afastamos, né, a comunhão com o Senhor. Quando nós olhamos para as campinas do Oriente e queremos o prazer, a vida fácil. Quando nós não queremos servir o Senhor porque é complicado, porque tem problema na igreja. Olha o que a vida fácil nos leva, irmãos. Senhor Jesus. O conforto, irmãos, é um problema para nós, irmãos. Senhor Jesus. Né? Às vezes nós queremos a vida confortável, às vezes nos afasta de Deus, irmãos. Irmãos, é fácil para Abraão sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que nem sabe aonde que é. Imagina o Senhor falar com você hoje, sai aqui, né, da sua casa, da sua parentela, larga tudo e vai à terra que eu te mostrarei. Aí você vai lá para o Afeganistão. Não é verdade, né? Olha só que dificuldade que é. Né? Você vai lá para a faixa de Gaza, né? Então, mas então, irmãos, né, você tem que estar disposto. Tudo aquilo que você tem é Deus que te deu. Aquela casa maravilhosa que você tem, aquele carro maravilhoso que você tem, tudo é o Senhor que te deu. Mas você não pode apegar-se a isso e deixar de servir o Senhor. Isso aí não pode nos atrapalhar de servir o Senhor, irmãos. Pelo contrário, tem que ser mais uma facilidade para servir o Senhor. Esses carros novos aí que estão saindo, carro potente aí, maravilhoso que os irmãos estão tendo, é para ir para as conferências, irmãos. É para servir o Senhor, é para ir para a expansão. É para pregar o evangelho, irmãos. Agora, se eu ficar só ali para mim, isso vai me derrubar uma hora, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui fala que entrou Noé e a sua família e todos os animais, né, ali o casal de animais ali que o Senhor mandou colocar, os imundos de um par, macho e fêmea, e os puros foram sete pares, né, irmãos, né? Então, porque o Senhor ele iria mandar o dilúvio, né? O Senhor ele iria mandar o dilúvio. O que significa o dilúvio, irmãos? A água. Em 1 Pedro, capítulo 3, Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 22. O dilúvio é uma separação. O que separou Noé daquela geração foram as águas do dilúvio. Aí então, em 1 Pedro 3, versículo 20, fala assim, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, aqui está falando aqui, é de Noé, tá? Foram desobedientes à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da arca, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas em negação de uma boa consciência com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a água do dilúvio representa o batismo, a importância que é todos nós sermos batizados. Mas o batismo, ele é feito nas águas, mas a realidade do batismo, irmãos, é a cruz. Todos os dias, quando você toma a cruz, né, quando você nega a si mesmo, toma a cruz, isso é a realidade do batismo. Às vezes a gente fica com muito assim, temor assim, de ver muitos irmãos que são batizados, mas não têm a realidade da cruz. Às vezes são mundanos, fazem o que querem e falam ainda, eu sou batizado. Às vezes se preocupa com as mães. Tem mães que
morro de medo assim, do filho não ser batizado. Às vezes é criança ainda. Criança, ele tem que ser batizado, ele tem que ser batizado. Mas ele tem realidade, a cruz. Ele sabe o que é a cruz. O que é a cruz, irmãos? O que é a cruz? A cruz é fazer a vontade de Deus. A cruz é a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que é só sofrimento. Não. Toda vez que você deixa de fazer a sua vontade e faz a vontade do Senhor, você está tomando a cruz. Em qualquer lugar que você estiver, o que você estiver fazendo. Senhor Jesus. Né? Isso é importante nós entendermos isso. Eu vou calar a boca aqui para tomar a cruz. Mas Deus está mandando você calar a boca, às vezes tem hora que você tem que falar. A cruz é fazer a vontade de Deus. Pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Quando o Senhor Jesus pegou aquelas orragas, saiu quebrando tudo lá no templo, ele estava fora de fazer a vontade do Senhor? A vontade do Pai? Não, ele estava fazendo a vontade do Pai. E isso é tomar a cruz também, irmão. Às vezes é necessário. Às vezes tem irmãos que têm dificuldade com a liderança da igreja. Acho que os irmãos da liderança não podem falar não, com nada. Eu quero fazer, né, o que eu quiser. Aí os irmãos têm que tomar a cruz, porque, né, os irmãos precisam tomar a cruz. Os irmãos não tomam a cruz. Não, irmãos. Qual que é a vontade do Senhor para aquela situação? Às vezes a gente fala a vontade do Senhor, os irmãos acham ruim. Eu vou parar de reunir, os irmãos foram duros comigo. Eu não volto mais aqui. Isso é falta de amor. Você até fala, isso é falta de amor para comigo. Irmãos, o Senhor Jesus, ele nunca foi bonzinho, já viu? Ele nunca foi aquele homem bonzinho de falar o que as pessoas queriam ouvir. Ele falava o que era necessário. Ele falava assim, as palavras que eu falo porque eu ouço do Pai. Eu não falo de mim mesmo. Senhor Jesus, isso que é ser alguém fiel a Deus, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, mães, principalmente mães, ensina seus filhos a tomar a cruz, irmão. Nós não vamos mais fazer batismo de crianças menos de 12 anos, tá, irmãos? Tá? Se os pais quiserem fazer, é você com Deus, é você, né, que vai apresentar a Deus um dia, mas a gente vê, às vezes, meninos aí, claro, irmãos, eles têm a vida de Deus, eles estão na salinha, tal, mas não tem realidade do que é o batismo, irmão. Não tem. Até mesmo nós, às vezes, não temos realidade do que é batismo. Brigamos por coisas mundanas, né? Lutamos por coisas mundanas. A água do dilúvio, irmão, é uma separação entre Noé daquela geração. Aqui fala que simbolizando, um símbolo do batismo. Foram salvos pela água. Senhor Jesus. Então é muito importante nós entendermos isso, irmãos, porque aqui em Romanos 6, volta para trás um pouquinho. Romanos 6, versículo 3 e 4. Romanos 6, fala assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Nós morremos, irmãos, para o mundo. O 4, fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmão, nós temos que ter esse sentimento, nós somos mortos para o mundo. Senhor Jesus, né? Aleluia, isso que significa o batismo, irmãos, né? Ó Senhor Jesus. Mas também, né, não é só ficar na morte, também há a ressurreição. Quando nós estamos batizados, nós estamos imergidos, mas também você é levantado. Aqui o versículo 5 e 6 fala o seguinte, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Nós somos libertos já, irmãos, pela morte do Senhor. O nosso velho homem foi crucificado, e hoje podemos viver a experiência de ressurreição. Senhor Jesus.
Há um hino que nós cantamos que fala que eu já desfruto aqui da Jerusalém nova por vir. É para hoje, irmãos. Não é só para o futuro. Eu tenho que experimentar essa vida de ressurreição hoje. Aleluia. Agora voltando em Gênesis 7, porque a mensagem aqui é sobre o dilúvio. Gênesis 7, versículo 11 e 12, que fala que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Senhor Jesus. Então aqui começou o dilúvio, irmãos, né? Noé entrou 7 dias antes. O versículo 10 fala que antes do dilúvio, que por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então, irmãos, Noé já entrou Isso é fé, irmãos. Né? Às vezes, que Noé podia ficar ali a dúvida, né? Eu vou entrar nisso não. Né? Isso aí é perigoso. Né? Senhor Jesus. Noé sempre agiu com fé, irmãos. Sempre confiando no Senhor. E ele ficou dentro da arca, irmãos, 1 ano e 17 dias. Irmãos, puxa vida, irmãos, tem que ser algo do Espírito mesmo, irmãos. Tem que ser alguém muito bom em gestão, não é verdade? Gerenciar isso aqui, irmãos, 1 ano e 17 dias. Como armazenar comida para esses animais, fazer limpeza, água, olhar 1 ano, irmãos, imagina. Irmãos, tem que ser algo espiritual mesmo, irmão. Se for pensar isso, 8 pessoas só ali, administrar isso ali dentro, ali, irmãos. Comida para o leão todo dia o leão ali com fome, imagina. Aonde que Noé iria arrumar isso, irmão? Irmãos, é algo de Deus. Então não preocupa quando Deus falar com você, irmão. Não fica na mente, eu tenho que fazer isso, não. Segue o Espírito. Confia no Senhor. Pula no rio. Entra na arca, irmãos. É claro que Noé tinha ali isso tudo ali, mas aonde vinha essa habilidade, essa capacidade de administrar isso tudo? De Deus, irmãos. Aonde vinha isso tudo, irmãos? De Deus, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, no versículo 10, no capítulo 7, no versículo 10, fala que aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra a água, né? E Noé entrou, tal. E o versículo 12 fala que houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Senhor Jesus, né? Irmãos, e foram ali, né? Imagina aquela situação, irmão. A arca, irmãos, já tinha uma só porta, né? Nós vimos isso, irmãos, que só tinha uma só porta. O que significa isso? Em João 10, né? O Senhor falou em João 10 que ele é a porta. Irmão. Essa porta é uma porta de salvação. Né? Senhor Jesus. Em João 10, versículo 7 e 9, fala assim, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aqui significa salvação, irmãos. O único caminho, a única porta é Jesus. É o Senhor. Senhor Jesus. Por isso que a arca tinha uma só porta. Não podia ter mais ali os fundos, né? A popa, a proa, não sei o que lá mais. Não, uma só porta. Simbolizando que somente em Jesus. Ele é o único, irmãos. Pode falar desses grandes mestres aí, que tem fora aí, que passaram, esses grandes intelectuais, sábios, filósofos, mas nenhum deles é a porta. Nenhum deles salva ninguém. Pode falar de Confúcio, de Gandhi, não sei de que lá mais, tal, Sócrates, tal, mas o túmulo deles está cheio de carniça ainda, assim até hoje. Nenhum deles ressuscitou. O único é o Senhor Jesus, irmãos.
Só Ele é a porta. Amém. Que nos conduz à salvação. Senhor Jesus. E a maneira de ser salvo, irmãos, em Romanos 10. Aleluia. Na arca podemos entrar, irmãos. É só crer e confessar. Em Romanos 10, versículo 8 e 9. Olha o seguinte. Porém, esse diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Salvador, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você vai entrar na arca. Você pode entrar na arca, onde há salvação, onde há proteção, onde há a presença de Deus. Senhor Jesus. Entra por essa porta. Se alguém que está aqui hoje ainda não entrou, aproveite o tempo que é hoje. Amanhã talvez você não vai ter mais oportunidade. Deus te trouxe aqui para você ouvir isso, para você entrar na arca, enquanto há tempo. Essa arca hoje, ela cabe mais do que 8 pessoas. Senhor Jesus, milhões e milhões de pessoas, de irmãos. Aumentou a arca, irmãos, aleluia. Mas por que, irmãos, aumentou essa arca? Porque em João 14, nós somos salvos, irmãos. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Essa revelação aqui, ela é maravilhosa, irmão. Senhor Jesus. Em João 14, versículo 10, o Senhor falou o seguinte: não crês que eu estou do Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Então nós somos salvos, irmão. Para onde? Para dentro do Pai, irmãos. Não é só um lugar físico. Não é só um jardim, um paraíso que nós vamos, não. O Senhor nos levou, irmãos. Essa porta, ela nos leva para dentro de Deus. Você não sente, esse momento, que você, que Deus está em você, mas que você também está em Deus? Tem hora que eu sinto isso. Que eu estou dentro ali de uma esfera, ali de um lugar onde eu estou no mundo, mas não pertenço a esse mundo. Como se fosse uma bolha, né? Uma bolha. A bolha está aqui. Nós estamos aqui nessa bolha, aqui na terra, mas nós estamos dentro dessa bolha. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Porque onde que eu estou? Estou em Deus. Alguns confundem no versículo 1, aqui de João 14, onde o Senhor falou que não se turbe o vosso coração, crede também em Deus. Credes em Deus, crede também em mim. Aí muitos confundem aqui o versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Aí alguns ficam pensando, não, eu vou ter às vezes uma mansão, outros, não, a casa simples já está bom, né? O importante é estar lá. Não, um barracãozinho já está bom para mim. Não, irmão, não é isso é visão carnal, é terrena. Isso é a visão limitada, míope, muito pobre. Essa casa, aqui somos nós. Nós somos as muitas casas do Senhor, mas nós estamos o quê? Dentro de Deus, irmãos. Irmãos, o Senhor tem que abrir o nosso entendimento, a nossa revelação, abrir nossos olhos para nós entendermos isso. O que é estar dentro de Deus? Aonde Ele estiver, nós estamos com Ele. Então essa porta, irmãos, ela só nos leva, nos tira de um lugar negativo e leva para um lugar agradável, não. Anjinho voando, tudo limpinho, né? Todo mundo falando baixo, né? Aquela coisa, todo mundo ali de branco. Não, irmão, isso é visão religiosa. Isso é que o mundo nos ensinou. Isso aí é coisa do passado. O que a palavra está nos falando, irmãos, é algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, irmãos. Senhor Jesus, é para dentro de Deus. Irmãos, puxa vida, irmão, falta palavra para explicar isso, irmão, né? Nós somos muito limitados para explicar isso e para entender isso. Irmão, você está dentro de Deus, né? Se você entrou por essa porta, você está dentro de Deus. Por isso que temos que ter cuidado aonde nós vamos, o que nós estamos vendo, porque
Deus está com você a todo momento. Ele não sai mais. E você está em Deus. Manda ele embora para você ver. Senhor, sai de mim. Eu não quero ser crente mais, eu não quero ser cristão mais. Sai de mim. Ele não vai mais, irmão. Ele não vai te largar nunca mais. Nem se você quiser, ele não vai te largar nunca mais, irmão. Aonde você for, ele vai com você, viu? Ele vai com você para trazer você de volta para a igreja, para o serviço da igreja. Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Louvado seja o Senhor. E para terminar, né, irmãos, aqui nós vemos que, capítulo 7 aqui de Gênesis de novo, né, o tempo já está voando. Gênesis capítulo 7, que nós vemos que depois, a arca, irmãos, ela só tinha uma abertura, né, que era para cima. Ela não tinha janelas, ela não tinha ali, ela não, antes de falar disso aqui, é importante lembrar que a arca tinha 3 pavimentos, né, irmão, 3 pisos, né, nós vimos isso, é muito importante. O primeiro é do Espírito, representa o Espírito, nossa experiência de salvação, né, que o Espírito nos ilumina, o Espírito é que nos convenceu, né, do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito que nos ilumina na santificação do Espírito. Depois vem a obra do Filho, né, que é o segundo pavimento, o segundo piso, que é muito importante, né, que tudo que ele fez por nós, ele pagou alto preço. E o terceiro piso, o Pai, onde Noé e a sua família ficava. Noé e a sua família hospedavam no terceiro piso, irmão, né, representando, né, o Pai, a comunhão com Deus, irmãos. Por isso que o Senhor nos levou para dentro, né, do Pai. E a arca tinha só uma abertura, para cima. Quando eles abriam, eles só viam para cima, eles não viam os lados. Por quê? Tanta gente morta, né? Tanto cadáver, né, irmãos? Então, eles não eram influenciados por aquela situação. Durante 1 ano e 17 dias, né, ele só podia abrir a parte de cima, ó Senhor Jesus. E no capítulo 7, no versículo, ou melhor, né, no capítulo 8 já, né, irmãos? No versículo 1 a 4, aqui fala que as águas começou a diminuir, né? Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos, que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus. E copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou-se sobre as montanhas de Ararate, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Então aqui as águas começaram a se abaixar. Depois de mais de 1 ano, irmãos, mais de 1 ano, né? Louvado seja o Senhor. E depois aqui fala que no versículo 7, Noé soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Por que o corvo, irmãos? O corvo, ele come cadáver, carniça, né? Então tinha muitos ali, muitos cadáveres ali. Então, o corvo, ele ia e voltava, mas não trazia nada. Aí depois, no versículo 8, depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam se já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde repousar o pé, tornou-se a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. A pomba, né, irmãos, ela não come carniça, né? A pomba, ela não toca a morte. Senhor Jesus. Aí, versículo 10. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então aqui, irmão, a pomba, ela trouxe vida, trouxe um ramo de oliveira. Irmãos, isso é muito significativo. Às vezes, né, a gente ouve muita morte. Às vezes tem até pessoas, tem até irmãos que gostam de ouvir morte. Isso, irmãos, né, não traz vida. Não traz vida. Quando você for falar com algum irmão, por favor, leve um ramo de oliveira para ele, irmãos. Leva um ramo de oliveira, leva vida.
Ou se for contar um caso, irmão, leva um ramo de oliveira. Às vezes a gente tem que olhar assim e fugir. Opa, vê um corvo ali, né? Corre que vê um corvo ali. Tem gente que tem prazer em tocar na morte, irmãos. Misericórdia. Né? Isso, irmão, quando entra em nós, puxa vida, como é que nos atrapalha? Às vezes, né, você está aí bem com o irmão, você está há muito tempo conhece o irmão, aí eu chego ali e falo algo negativo daquele irmão. Atrapalhou a sua vida. Irmão, atrapalhou a sua vida. Você, toda vez que olhar para aquele irmão ou para aquela irmã, você vai lembrar só daquele ponto negativo que eu falei. Isso é morte, irmãos. Morte contra a palavra, irmãos, contra o ministério. Alguns ficam aí pesquisando na internet, coisa negativa. Irmãos, você ouve isso, você tem depois força para chegar na reunião e louvar a Deus, cantar os hinos, tocar no Senhor? Não tem, irmãos. Vamos fugir da morte, irmãos. Vamos correr atrás desse raminho de oliveira. Senhor Jesus, vamos correr atrás daqueles que traz no bico aquele raminho de oliveira. Aquele ali é vida. Eu posso ir à casa dele que eu vou ganhar vida. Teve uma irmã que falou comigo, que foi na casa de um casal, o irmão tinha parado de reunir, né? Aí chegou lá, a irmã cheia de alegria por estar servindo o Senhor, de estar vivendo a vida da igreja. Aí, esse irmão que parou de reunir, falou assim, senta aí que eu vou te falar as coisas aqui para você. A irmã falou assim, olha, tudo de negativo que você tem, você guarda com você, eu não quero ouvir isso não. Né? Se você quer morrer, você morre sozinho. Irmão, cortou logo pela raiz, irmãos. Cortou logo tem que ser assim, irmãos. Até que nossos parentes, familiares, às vezes, temos que ser duro com eles, cortar, irmãos. Ah, mas é meu parente, se eu não fizer isso, se eu não for lá, ele vai ficar sentido comigo, irmãos. E o que Deus vai sentir com você, irmão? Cuidado com isso, irmão. Cuidado com a morte, irmãos. A morte nos esfria. A morte nos faz questionar. A morte nos faz julgar os irmãos. Olha aquele menino lá na frente, lá pulando lá. Para que aquilo? Senhor Jesus, a gente começa a questionar, começa a razoar, irmãos. Senhor Jesus, vamos tomar cuidado, irmãos, né? Vamos buscar aqueles que trazem o raminho de oliveira na boca, irmãos. Senhor Jesus, é tão bom, irmão, você sentar com o irmão e tocar da vida, compartilhar a palavra, compartilhar ali a palavra atual, tocar, fazer imersão. Irmãos, é tão maravilhoso, irmãos. Senhor Jesus, isso gera vida. Fuja do corvo. Vamos dar uma pedrada nesse corvo, né? Vamos matar esse corvo, né, irmão? Senhor Jesus. Ó, Senhor, mas eles não acabam. Você mata um, vem mais um monte, né, irmão? Senhor Jesus. Misericórdia. Irmão, mas no versículo 12, fala assim, então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou para ele, né? Então, irmãos, aqui fala que Noé esperou ainda mais 7 dias. Ele não saiu, irmãos, assim, rapidamente, irmãos, né? O versículo 13 a 16 fala o quê? Fala que Noé, irmãos, ele esperou a ordem do Senhor. Versículo 15. Então disse Deus a Noé, sai da arca, contigo tua mulher. Irmão, se fosse eu, já estaria longe há muito tempo, irmão. Já tinha chutado aquela porta, irmão. Já estava longe há muito tempo. Ufa, que alívio, né? Depois de 1 ano e tanto, essa arca. Não, mas, irmão, aqui é um princípio espiritual muito importante, irmãos. Ouvir a voz de comando, irmãos. Esperar Deus mandar fazer, irmãos. Às vezes você ganha luz, a palavra, assim num ponto, às vezes você, puxa vida, eu quero falar, mas Deus está mandando você falar? Eu vi um irmão que falou com nós uma vez, que eu não esqueço disso, irmãos, né? Paulo falou ali em Coríntios que ele conhecia um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, 14 anos, né? Que ele viu coisas inefáveis que não era o homem lícito revelar. Era ele mesmo, ele foi arrebatado, irmãos. Imagina eu ser arrebatado ao terceiro céu, eu vou chegar aqui amanhã, no domingo, eu quero só falar, irmão, né, para todo mundo. Mas Deus está mandando eu falar? Mas Deus está mandando eu falar? Aí esse irmão falou com nós o seguinte, irmãos, aquilo que Paulo viu, irmãos, é que João revelou em Apocalipse. Paulo tinha visto, mas o Senhor mandou João escrever. É diferente, irmãos. Está vendo, irmãos? A importância de saber a hora e quem que é que o Senhor está usando
E quem que o Senhor, ele vai usar, irmãos? Ouvir a voz de comando. Ah, mas eu ganhei no livro tal, no dia tal, na mensagem tal, lá atrás eu tenho... Irmãos, o que Deus está falando hoje, irmãos? Amém. Senhor Jesus, qual que é a palavra atual, o encargo atual? Qual que é a voz de comando hoje? Noé, irmão, esperou 7 dias, irmãos. Ó Senhor Jesus, que paciência, né, irmão? Que paciência, né? Mas é muito importante, irmãos, né? E depois que ele saiu, irmãos, ele... Aqui fala, a partir do versículo 20, que ele levantou um altar ao Senhor. Né? Ele saiu da arca, ele sacrificou ao Senhor. O que significa isso, irmão? Gratidão ao Senhor, irmão. Um altar ao Senhor, irmão. Servir ao Senhor. Estar grato ao Senhor. Senhor Jesus. Ele não foi só fazer a vontade dele, irmãos. Senhor Jesus. Irmão, nós temos que ter um sentimento de gratidão ao Senhor. Ao domingo, irmão, a ceia do Senhor, é um momento que também temos gratidão ao Senhor. A gente fica triste que alguns irmãos evitam de vir aos domingos, na ceia do Senhor, irmãos. A graça ao Senhor, por tudo que Ele fez para conosco, por tudo que Ele nos deu, pela sua vida, salvação, pela família, pelos bens materiais que Ele nos deu. Irmão, é o momento de darmos graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos, né? E reconhecer que tudo vem de Deus, que não foi de mim mesmo, irmãos, que tudo vem de Deus, não foi a minha capacidade, o que eu tenho, o que eu sou. Lembra a de Lucas capítulo 18? O fariseu e o publicano? O fariseu, ele falava, eu não sou igualzinho a isso aí, eu dou dízimo, eu jejuo, eu prego o evangelho, eu faço grito de guerra, eu faço aquilo, outro, eu sirvo na salinha, tal, né? E assim, o outro, irmão, reconhecia que era pecador. Ele batia no pé, nem ousava olhar para o céu, né? Assim, de vergonha que ele tinha. Ele batia no peito, Senhor, ser propício a mim, pecador. Irmãos, isso é um sentimento de alguém que conhece a Deus. Eu não tenho capacidade. Senhor, eu salvei minha família, não foi pela minha capacidade, foi o Senhor que salvou minha família. Foi a arca que o Senhor mandou construir que salvou minha família. Senhor Jesus, eu tenho um coração de gratidão ao Senhor, então eu vou oferecer um altar ao Senhor. Irmão, que a sua casa seja um altar ao Senhor, um lugar de gratidão ao Senhor. Um lugar onde o Senhor ele tem prazer de participar, de ir na sua casa, estar ali com você, né? Almoçar com você, né? Desfrutar com você. Leva os irmãos para a sua casa e seja grato ao Senhor. Hoje o altar, irmão, é no nosso coração. Não é um altar físico, é no nosso espírito. É ter um sentimento de a todo momento, tudo vem de Deus. Não é a minha capacidade própria. Então, Noé, ele fez isso no versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto ao Senhor. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Tudo vem do Senhor, irmãos. O Senhor nos abençoe, irmãos, que isso possa nos iluminar, irmão, possa causar uma reação em nós. Que não seja apenas mais uma palavra que nós ouvimos, que eu gostei ou não gostei, né, tal, irmão, mas que seja alguém, a palavra fala assim: Senhor, muda a minha condição, Senhor. Senhor Jesus, e faz ser um desses como Noé, que anda com Deus, engajado, me livra da obra da carne, me livra de andar e comer e beber de uma forma carnal. Senhor Jesus, conta comigo, Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez para conosco, Senhor. Quem somos nós? Mas o Senhor se lembrou de nós. Ó Senhor Jesus, entramos por essa porta, Senhor, e fomos salvos, Senhor, onde há proteção. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, Senhor, tudo ao Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Abençoa a igreja. O Senhor gera aqui muitos Noés, Abraão, Senhor, Enoque, o Senhor que anda com Deus, Senhor, que faz a tua vontade. O Senhor nos ensina a tomar a cruz a todo momento, fazer a tua vontade. Senhor, estamos numa luta de reinos, mas o Senhor é mais que vencedor. Senhor Jesus, a vitória é nossa, em nome de Jesus.
Abençoamos cada um que está aqui presente, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor Jesus, para que todos possam se engajar e serem salvos. Que o Senhor possa a sua vinda, o Senhor nos encontrar fazendo assim, amando o Senhor, amando a sua vinda, cuidando dos irmãos, edificando a igreja. Louvado seja o teu nome. Jesus é o Senhor.